Então, o Salmo 103. Com esse tema, não é? Extraído do próprio texto. Vamos dizer juntos? Bendiga a Deus em todo o tempo. Bendiga a Deus em todo o tempo. Os que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Vamos ler juntos, então. Vou ler na NVI. Bendiga ao Senhor, a minha alma, e todo o meu ser, bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão. Quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Verso 11. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade para com os que o temem. A sua justiça para com os filhos dos seus filhos, para com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam ao Senhor, vocês, os seus anjos, os poderosos que cumprem as suas ordens e que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, os seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Peça a Deus que te dê compreensão da palavra dele nessa manhã. Fale com ele nesse momento. Pai Celestial, bendito seja o teu nome e obrigado pela tua presença conosco nessa manhã. Agora que vamos continuar, ó Deus, nesse momento em que te adoramos, te louvamos, te exaltamos, mas buscamos o conselho que vem da tua palavra, o conselho eterno para as nossas vidas. Fala conosco através desse salmo, Salmo 103, salmo tão lindo, tão bonito, tão profundo, como é toda a tua palavra. Ministra o nosso coração, assistindo a cada um de nós nas necessidades que temos e que trazemos à tua casa também nesta manhã. Esta é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, olhando para esse salmo aqui 103, eu queria dizer para vocês que depois de terminar a mensagem, a preparação, fiquei bastante reflexivo nesse salmo, porque ele tem tantos detalhes, e detalhes que eu não vou abordar totalmente aqui, mas é um salmo que fala ao nosso coração.
né? É uma palavra, como toda a Escritura, que ministra profundamente ao nosso coração. Talvez alguns irmãos saibam que no Antigo Testamento, ou nos tempos do Israel antigo, o povo de Deus tinha o costume, especialmente em Jerusalém, no templo e depois nas sinagogas, de dar testemunhos daquilo que Deus havia feito em suas vidas. E o Davi foi um dos precursores dessa prática, de dar testemunho do que Deus tinha realizado ao seu favor. Parece-nos, lendo esse tal salmo e relendo ele várias vezes, que o salmista Davi, muito provavelmente, tinha escapado da morte, tendo sido curado de uma enfermidade terrível. A Bíblia não nos revela que enfermidade era essa, mas parece que ele passou por uma situação muito difícil. E diante da intervenção divina, mais uma de suas intervenções na sua vida, ele não vê outra saída que não bendizer a Deus. Louvar a Deus por aquilo que ele havia feito em seu favor. Mas ele não apenas faz isso, ele entende da parte de Deus, o Senhor, que ele deveria convocar, cheio do Espírito Santo, a outras pessoas, a outras criaturas, para o acompanharem nesse louvor, bendizendo o nome de Deus. E por isso, ele passa a apresentar aqui alguns motivos para serem oferecidos a Deus um louvor sincero, porque é isso que Deus espera de nós, irmãos. Não é possível que nós estejamos na nossa casa, no nosso trabalho, ou aqui dentro da igreja, louvando a Deus com a mente longe, a mente divagando. Não faz nenhum sentido. Louvor genuíno e verdadeiro é aquele que sai das profundezas do nosso ser, do nosso coração. Precisa ser algo que vem lá do nosso coração realmente. Do contrário, não será louvor, será apenas mais uma amostra de religiosidade. E disso nós devemos fugir com todas as nossas forças. Agora, ele faz isso, ele bendiz a Deus e, cheio do Espírito Santo, convoca as pessoas a bendizer a Deus com ele, porque ele entende que toda a terra, não apenas ele, tem motivos para bendizer a Deus. Ele tem convicção disso. E aqui, se eu entendo toda a terra, eu entendo até o mundo ímpio. Toda a criação tem motivos para bendizer a Deus. E o nosso texto vai nos apresentar aqui pelo menos 4 motivos, né, para essa adoração. Pelo menos os que eu pude encontrar, mas certamente que se a gente for reestudar o Salmo, nós vamos encontrar outras nuances aqui que o autor sagrado queria dividir com o povo de Deus, com a igreja de todos os tempos. Primeiro deles, o perdão divino. O fato de Deus deliberar perdão ao seu povo. Em segundo lugar, a realidade do poder transformador de Deus, porque Deus a quem Davi servia e o Deus a quem nós servimos é um Deus que transforma vidas, de fato e de verdade. Em terceiro lugar, nós podemos e devemos bendizer a Deus por causa da sua justiça amorosa. Porque Deus é justo, mas Ele é simultaneamente muito amoroso, muito carinhoso com o seu povo. E por fim, por causa da sua paternidade. Porque diz o texto, o Senhor Deus é como um pai para os seus filhos. Então essas são razões que o salmista nos dá. E, irmãos, a importância de nós aqui nessa manhã de domingo, que é o dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, e por isso nós nos reunimos no domingo e não no sábado, é que é algo fundamental para nós bendizermos e louvarmos a Deus, porque se nós não bendizermos a Deus, louvarmos o seu santo nome, nós vamos direcionar o nosso louvor e a nossa adoração para uma outra coisa ou pessoa. Nós somos seres que por natureza adoramos. E é por isso que se não bendizemos a Deus,
se não gastamos o nosso tempo, o tempo da nossa vida louvando a Deus, nós vamos louvar, adorar, bendizer a alguém mais, a outra pessoa, ou uma outra coisa. Na maioria das vezes, nós bendizemos e adoramos a nós mesmos, o nosso próprio ego. Presta atenção no discurso de muitos políticos, de muitas pessoas que estão em evidência. Na maioria das vezes, as pessoas estão falando vultuosamente sobre si mesmas. Elas não conseguem deixar de falar de si mesmas, porque vivem um modo de vida egocêntrico, egocentrado. Eu creio que essa é uma razão suficiente para nós bendizermos a Deus. Amém? Nós não temos condições de adorar a nós mesmos, nem adorar a nenhuma outra criatura. Somente Deus deve receber o nosso louvor. E o Davi direciona, portanto, na minha percepção, um imperativo para bendizer a Deus e para adorar a Deus, em primeiríssimo lugar, a sua própria alma, ao seu mundo interior. Porque ele diz, bendize, ó minha alma. Não é isso que o texto nos diz? Bendize, ó minha alma. Nós não podemos convidar ninguém para adorar a Deus, para bendizer a Deus, para louvar o seu santo nome, sem antes, primeiro, todo o nosso ser estar envolvido. Todo o nosso ser, toda a nossa mente, todo o nosso coração. É por isso que nós pensamos naquilo que cantamos, naquilo que adoramos. É por isso que nós nos emocionamos quando cantamos e adoramos, porque a nossa mente e o nosso coração estão envolvidos na adoração. Todo o nosso ser precisa estar envolvido na adoração. É por isso que é inadmissível que alguém esteja no culto olhando no celular. Porque Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, e todo o nosso ser deve estar envolvido nele. Você vê que 2 vezes, no início do Salmo e no final do Salmo, o Davi comanda a sua alma, bendize, ó minha alma. Ele está ordenando a sua própria alma. Mas, em segundo lugar, são os anjos poderosos, veja aí no versículo 20, que obedecem a sua palavra, e os exércitos do Senhor, no versículo 21, que também são convocados a bendizer a Deus. Em terceiro lugar, nós lemos ainda no versículo 21, que os servos do Senhor, todos eles, pequenos e grandes, jovens e idosos, todos eles, que fielmente cumprem a vontade do Senhor, são convocados a bendizer a Deus. E por último, e em quarto lugar, versículo 22, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio, todas elas são ordenadas a bendizer a Deus. Se você pudesse mensurar, medir, a comunicação da natureza, tanto da natureza animada quanto inanimada, se ela tivesse o meio de comunicação, e os animais têm o seu meio de comunicação, provavelmente a leitura que nós faríamos é que eles estariam louvando e bendizendo o Criador. Embora tenham sido afetados pelo pecado e pela queda, cremos nós, mas a natureza continua bendizendo, ela continua louvando a Deus. Portanto, nessa adoração cósmica, toda a criação de Deus, todo o universo é comandado, é ordenado a bendizer a Deus, a louvar o nome do Senhor. Agora, por que é que as criaturas, as obras das mãos do Senhor são comandadas, são ordenadas a bendizê-lo com tudo que são e com tudo aquilo que têm, com tudo aquilo que possuem? Eu penso, olhando e estudando esse texto, que em primeira e em última instância, toda a criação é comandada a bendizer e adorar e a louvar a Deus, porque Ele é Rei. Porque Ele é a autoridade suprema. Versículo 19. Ele estabeleceu o seu trono nos céus e como Rei domina sobre tudo o que existe. Não existe nenhuma área do universo que escape do domínio
e do controle do Senhor Deus. Mas existem outras razões aqui que o texto vai nos dar, não é? Para louvarmos a Deus de todo o coração. Diz aqui o texto que as criaturas e os filhos de Deus devem bendizer a Deus, eles devem louvar a Deus, porque isso demonstra que eles têm memória. Porque isso demonstra que eles não se esquecem de que Deus é rei, de que Deus é Deus. Eu digo isso porque, às vezes, envolvidos com tantas as atividades, com inúmeras atividades nessa vida, nós nos esquecemos da soberania divina, do controle absoluto que Ele tem sobre todas as coisas. É por isso que toda a criação, especialmente o povo de Deus, é conclamado aqui no versículo 2, a não se esquecerem de nenhuma das suas bênçãos. Nós não podemos nos esquecer das bênçãos que Deus nos tem dado. Mesmo em tempos de privação, mesmo em tempos de adversidade, você precisa lembrar a sua alma, você precisa lembrar ao seu familiar, ao seu cônjuge, você precisa lembrar aos seus colegas de trabalho, meu amigo, minha amiga, você tem motivos ainda assim para bendizer a Deus. Nós temos motivos para bendizer a Deus na bonança e na dificuldade, na saúde e na doença, na volatilidade da vida. Todos nós temos motivos para bendizer o nosso Deus. Portanto, nós não podemos nos esquecer disso. E se o nosso coração, que muitas vezes é tomado pelo pecado, quer esquecer, nós precisamos relembrá-lo. E nós precisamos relembrar o nosso coração, a nossa alma, mediante a palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo nessa manhã. Então, o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que é correto, é que é saudável para as nossas almas nós gastarmos as nossas vidas lembrando e relembrando o que Deus fez por nós. Amém? Gaste a sua vida lembrando o que Deus fez por você. Gaste as suas energias nesse sentido, né? Pastor John Stott, que escreveu uma obra muito doce, na minha opinião, chamada Salmos Favoritos, comentou acerca desse salmo, não é? E eu recomendo inclusive esse livro aos irmãos, o seguinte: todo o nosso ser deve estar envolvido na adoração a Deus em resposta a todas as suas bênçãos. Todo o nosso ser deve estar envolvido na adoração em resposta a todas as bênçãos que Deus nos tem dado, e não são poucas. Elas são muitas, elas são inúmeras. Eu peço a Deus que Ele nos dê consciência disso nessa manhã. Eu peço a Deus que nós vivamos os nossos dias sobre o planeta Terra, lembrando a nós mesmos do que Deus tem feito por nós. Eu creio que nós vamos ganhar uma perspectiva diferente da vida. Nós vamos fazer uma leitura diferente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Amém? Então vamos aos 4 pontos, então, antes de nós encerrarmos aqui esse tempo juntos. Davi nos diz, supondo que a autoria é absolutamente dele, a primeira razão: nós devemos bendizer a Deus, porque Ele é um Deus perdoador. Eu creio que um dos graves problemas que nos atingem nessa vida está relacionado ao nosso pecado, ou aos pecados que nós cometemos. E quando nós pecamos, nós estamos transgredindo primeiro contra Deus e também contra o nosso próximo. Em primeira e última instância, sempre contra Deus. Mas muitas vezes nós pecamos também contra o nosso próximo. E esses pecados que nós, infelizmente, praticamos, eles produzem um mal-estar na nossa alma, no nosso coração, que só é resolvido, irmãos, quando nós experimentamos e usufruímos do perdão de Deus. Somente quando você experimenta a graça do perdão divino,
é que a sua alma, então, entra naquele estado de paz, de serenidade, e ela é genuinamente pacificada. Enquanto você fica lutando com aquelas coisas que você fez, com aqueles pecados que você cometeu no passado, e não usufrui, não experimenta do perdão, você entra numa luta interior sem precedentes. Mas Davi nos diz, veja aí no versículo 3, é Ele quem perdoa todos os seus pecados. Ou seja, não existe pecado que o Senhor nosso Deus não tenha condições de perdoar. E é claro que o perdão que Deus nos oferece, ele é 100% baseado na obra do Senhor Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário, onde de forma substitutiva o Senhor Jesus tomou o nosso lugar, e é por isso que nós podemos nos apropriar desse perdão. Se você tem dificuldade com isso, leia os evangelhos e leia os textos no final de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João, sobre a crucificação, e entenda, Ele tomou o nosso lugar. E ali, de fato, Ele nos concedeu, Ele nos concede perdão, Ele tomou a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, diz a palavra de Deus. Então, Davi nos diz aqui no versículo 9, veja aí na sua Bíblia e também no 10, que o Senhor não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Versículo 12, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ou seja, nosso Deus realmente perdoa. Nosso Deus realmente é um Deus de perdão, e por causa do seu perdão, Deus não vai nos tratar como nós rigorosamente merecíamos. Se Deus fosse rigorosíssimo conosco, nós não suportaríamos, nós não sobreviveríamos. Mas porque Ele realmente nos perdoou, Ele decidiu afastar de nós deliberadamente para sempre a culpa. Por causa do seu amor. E lembre-se sempre, quando Deus olha para você, que depositou a sua fé em Jesus Cristo, Ele vê Jesus. Ele vê o sacrifício que foi feito. E é por isso que Ele sorri. E Ele se alegra conosco. Ele nos sustenta. Amém? Então, nós devemos nessa manhã de domingo bendizer a Deus, porque Ele é um Deus perdoador. Em segundo lugar, nós devemos bendizer a Deus porque Ele transforma vidas. Diz o texto aí no versículo 3 ainda, que Ele é aquele que nos cura. Davi nos diz que Ele é aquele que nos resgata da morte. E ainda no versículo 4, Ele é aquele que nos orna, que nos veste com a sua bondade, com a sua compaixão. É claro que isso é uma metáfora que Davi está usando aqui. Deus nos veste com o seu amor, com a sua bondade, com a sua compaixão. Por quê? Porque Ele nos perdoou. Realmente porque Ele nos perdoou. É Ele quem nos provê abundantemente. E eu louvo a Deus pelas verdades nesse Salmo 103, que nos ensina que o Senhor Deus a quem nós servimos é aquele que nos renova ao longo da nossa vida. Ele vai nos renovando. Isso não quer dizer que você vai deixar de envelhecer, mas quer dizer que Ele vai te dar sempre um espírito revigorado na medida em que o tempo passa. Você vai se revigorando, você vai se renovando com a obra profunda que Deus vai realizando na sua vida, na minha vida e na vida do povo santo. Essa é uma das razões pelas quais eu defendo que o povo de Deus é muito bonito. Porque eu vejo em vocês, no povo santo, o frescor da glória de Deus. O renovo que Deus dá a cada dia. Especialmente porque eu conheço
alguns de vocês há décadas, e eu vejo a atuação divina nos corpos de vocês, mas sobretudo no coração, na alma, na disposição de servir a Deus, na disposição de estar adorando a Deus, de estar bendizendo a Deus. Isso é motivo de alegria. Então, irmãos, o nosso louvor, ele é algo tão certo, tão apropriado, porque o Senhor nosso Deus, Ele é aquele que intervém, não em apenas uma área de nossas vidas. O Senhor nosso Deus intervém em todas as áreas da nossa vida, porque não há área nas nossas vidas em que Ele não seja rei. Em todas as áreas. Nunca pense assim, não, isso eu não vou falar com Deus, porque isso aqui, talvez Ele não se interesse. Não, Ele tem interesse em todas as áreas. E Ele comprou todas as áreas da sua vida com o seu sangue. É por isso que é correto dizer que todo crente em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo, viverá sempre em novidade de vida. Lembra do que ele disse? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Nós vivemos nesse mundo e viveremos na eternidade em novidade de vida. Sempre em novidade de vida. Então aqui a gente percebeu que as bênçãos de Deus, elas alcançam tanto as nossas almas, porque o texto bíblico nos diz que há perdão e que há redenção, como também os nossos corpos, porque o texto bíblico nos diz que houve cura. Deus opera em todas as áreas das nossas vidas, tanto em nossos corpos, quanto também nas nossas almas. Amém, irmãos? O Senhor Deus é aquele que transforma as nossas vidas realmente. Em terceiro lugar, nós somos ordenados a bendizer a Deus, porque Ele é justo e Ele também é amoroso. Você vê que nesse texto aqui dos Salmos, né, nós lemos que a dignidade de Deus, ela é grande. É por isso que nós devemos louvá-lo. Quando você estiver em dificuldade para louvar a Deus, aqui na casa de Deus, diga para você mesmo, meu Deus é digno. Ele é digno de louvor. Ele merece o melhor. Eu não posso oferecer a Deus o pior. Eu tenho que oferecer ao meu Deus o melhor. O melhor que eu tenho, o melhor que eu sou, como nós cantamos aqui. E o versículo 6 nos diz que Ele faz justiça. Agora, a justiça de Deus, apresentada por Davi aqui, ela é uma combinação, irmãos, de compaixão e de misericórdia. Como eu disse, Deus não é rigorosíssimo conosco, que somos pó, porque Ele sabe a nossa estrutura. Então, Ele executa a sua justiça com uma combinação de compaixão e misericórdia. E essa compaixão e misericórdia ficam evidentes aqui de várias formas. Em primeiro lugar, o Senhor nosso Deus, Ele verdadeiramente defende a causa dos oprimidos. Se você conhece alguém que está sofrendo com opressão, de quem quer que seja, saiba que o Senhor Deus, Ele se levanta em favor dessa pessoa. Para defendê-lo, para defendê-la. Mesmo que o seu coração esteja endurecido, mesmo que você não sinta nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia daquela pessoa, o Senhor Deus se levanta em compaixão por essa pessoa. E nós devemos imitá-lo. Nós devemos imitá-lo. Nosso coração precisa se quebrantar mais vezes ao ver as pessoas que sofrem com algum tipo de opressão. Em segundo lugar, a compaixão e a misericórdia do Senhor também ficam evidentes pela maneira como Ele graciosamente se revelou a Moisés. Foi graça de Deus se revelar a Moisés, como foi graça de Deus, através de Moisés, Deus se revelar a Israel. Aquele povo vivia uma vida de escravidão e de idolatria. Os irmãos sabem que os judeus haviam assimilado os cultos, as práticas do ocultismo, que eram uma realidade no Egito. Mas mesmo assim, o
Senhor teve compaixão e misericórdia e se revelou àquele povo idólatra e o resgatou da escravidão. E esse é o terceiro motivo, né, que nós vemos essa manifestação da misericórdia, a maneira como ele libertou Israel do Egito, e Davi deixa isso muito claro aqui no Salmo. E também pelo fato do Senhor ser muito paciente ao longo da jornada de Israel no deserto. Vocês que já leram, né, o Pentateuco especialmente, mas os outros livros do Velho Testamento, como nós estamos lendo Crônicas, vocês perceberam como o povo de Deus foi obstinado em pecar, não é verdade? É ou não é verdade, gente? Sim, muitas vezes Deus era benigno, era bondoso para com eles, e eles incorriam em pecado, davam as costas para Deus. Então, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus fica evidente pela paciência que Deus tinha. Já houve alguém que Deus colocou na sua vida que foi muito, muito paciente com você? Você era uma pessoa difícil, mas aquela pessoa foi colocada por Deus no seu caminho, foi paciente com você, foi longânima ou longânimo com você, te aconselhou, te orientou, orou com você, intercedeu por você, jejuou por você. Se você teve alguém assim na sua vida, saiba que Deus é a expressão máxima dessa paciência. Deus tem paciência do seu povo, segundo Davi. E por último, o Deus justo também vai demonstrar a sua compaixão e a sua misericórdia, sendo cheio de amor para com o seu povo eleito. Aliás, o versículo 11 nos ensina que o amor de Deus não pode ser mensurado. Não com as medidas que a gente tem aqui na terra. Veja aí o texto no verso 11. Uma vez que, como os céus se elevam acima da terra, olha aí na sua Bíblia, assim grande é o seu amor para com os que o temem. O amor de Deus por nós é muito grande, irmãos. Vai além da nossa compreensão. Isso deveria nos constranger, isso deveria nos quebrantar, isso deveria nos levar a uma reforma contínua de vida na nossa existência. Então, nós somos ordenados a bendizer a Deus, porque Ele é justo, mas ao mesmo tempo Ele é amoroso, isso nos constrange. Cai bem o louvor diante de um Deus tão incrível assim. Amém? O louvor cai muito bem. E por último, nós somos chamados nessa manhã a bendizer a Deus, porque como diz Davi, Deus é como? Ele está fazendo uma comparação, não é? Como um pai. Interessante isso, né? Mais uma vez aqui a gente vê Deus tratando na sua palavra a respeito da sua paternidade. E o texto aqui faz uma comparação para nós entendermos a paternidade divina que acontece nas nossas vidas de uma forma ou de outra, não é? Algumas pessoas entendem, e eu tenho escrito e discutido sobre isso em outros ambientes, né? Que a paternidade divina, você compreende ela por ter tido um pai que te amou, que te assistiu, mas também por não ter tido um pai, por ter tido um pai ausente, um pai que você só entendia ele na teoria, ou nas tristezas, nos sentimentos de falta que aquela pessoa fazia ao longo da sua vida, não é? Eu louvo a Deus, porque a minha tese é que pessoas que não tiveram uma experiência muito positiva com a paternidade, e eu vivi isso, né, elas podem ter uma experiência curadora e transformadora no exercício da paternidade. Quando se tornam pais, e as irmãs quando se tornam mães, e vem o seu esposo exercendo a paternidade, isso cura, isso sara a gente profundamente. Então, nós podemos e devemos bendizer a Deus, porque Ele é como um pai, versículo 13, que tem compaixão dos seus filhos, daqueles que o temem.
E o fato dele ser apresentado aqui como um pai indica, eu penso, na minha experiência paterna, de que ele terá compaixão do seu povo e o coração santo dele estará inclinado para os seus filhos. Isso não é motivo de alegria, irmãos? O coração santo de Deus vai estar inclinado para os seus filhos amados. E isso é uma grande bênção. Você vê que do alto da majestade divina, da sua glória excélsia, o Senhor vê a nossa pequenez, né? Veja o versículo 14. Sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. E ele continua, versículo 15. E que a nossa vida é semelhante à relva que floresce, como a flor do campo que se vai quando o vento sopra. Deus, da sua glória excélsia, Ele sabe da nossa pequenez, Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe que nós somos, eu diria, muito frágeis, muito mesmo. Ele sabe que a nossa vida nessa terra, ela é brevíssima. Em nossa melhor condição, olhando para esse salmo aqui, eu deduzo que Deus quis dizer, nós somos como a flor do campo. E quando você vê as flores no campo, é bonito, é lindo, é maravilhoso, mas num determinado momento ela está ali. Talvez se você for fazer uma viagem para o campo e ver as flores no campo, e você voltar naquele mesmo dia, talvez aquela flor não esteja mais lá, porque ela murchou e secou com o sol e com o vento que soprou sobre a vida dela. Mas o salmista, ele quer mostrar aqui que apesar da nossa fragilidade, e nós somos frágeis, e eu creio que nós devemos entender isso nessa manhã, nós temos um Pai amoroso que é cheio de compaixão. Então, essa convicção nós precisamos ter ao longo da nossa jornada. Meu Deus é meu Pai. E Ele é cheio de amor, e Ele cuida de mim, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando da minha família também, Ele está nos assistindo. Eu penso que esse é um dos diferenciais que nós carregamos como cristãos ao longo dessa vida. É a certeza que temos de que o Senhor Deus, Ele está cuidando de nós, Ele está nos assistindo, Ele está nos dando assistência. Então, irmãos, se por um lado a Bíblia nos diz aqui que nós somos muito frágeis, e muito voláteis, né, na nossa experiência, na nossa existência terrena nesse mundo, não é? Ela também está nos dizendo aqui que nós podemos contar com o amor leal e permanente do Senhor Deus para conosco. E olha que bonito que o texto nos diz, não é? Ela nos diz que esse amor leal vai estar sempre disponível aos que o temem e aos filhos dos seus filhos. Quer dizer, quando nós partirmos, se Jesus não voltar, a compaixão e a misericórdia de Deus vai continuar atingindo e abençoando a nossa descendência. Mesmo que nós mesmos não estejamos lá, o Senhor Deus vai estender a sua misericórdia e a sua compaixão quando nós não mais estivermos nesse mundo, estivermos por aqui. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, e porque Ele tem um propósito com as nossas vidas. E porque Ele cuida dos nossos interesses, não é? Deus é poderoso para abençoar a nossa descendência. Amém? Eu queria então concluir essa mensagem recorrendo aqui à ênfase desse texto. Eu contei aqui, não é, 7 vezes a ordem do Senhor para bem dizer, não é? 4 no singular e 3 no plural. Bendiga, bendiga, bendiga. Bendigam, bendigam, bendigam e bendiga. Isso precisa estar guardado na nossa mente, irmãos. Nós precisamos bendizer a Deus. Essa é a ordem de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para as nossas vidas hoje. Nós estamos sendo chamados a bendizer em todo o tempo, compreendendo ou não compreendendo, estando muito bem ou não estando bem, nós estamos sendo chamados a bendizer a Deus.
E é claro que eu quero lembrar aqui as razões que a gente viu. Nós devemos bendizer a Deus, por quê? Porque Ele é rei. Ele reina sobre toda a terra. Quando você vê as situações geopolíticas mudando e ameaçando a sua segurança, ou a segurança das pessoas que você ama, lembre-se que o Senhor é rei. E bendiga o nome dEle. Em segundo lugar, bendiga o Senhor porque Ele te perdoou. E se porventura você tropeçar e pecar novamente e dizer, Senhor, me perdoa. Eu não quero pecar contra Ti. Saiba que Ele é poderoso para te perdoar, para te conceder perdão novamente. Em terceiro lugar, bendiga a Deus, porque Ele tem poder para transformar vidas. Ele não transformou a vida de Davi? Ele provavelmente não curou, não levantou do leito de morte. A situação não estava aparentemente caótica para ele, é o que tudo indica, sim. Mas Deus transformou aquela situação. Se Ele já fez isso na sua vida alguma vez, eu acredito que sim. Bendiga a Ele, porque Ele é poderoso para continuar fazendo isso. Bendiga o nome dEle. Bendiga ao nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele é como um Pai amoroso, que cuida de nós, que cuida dos seus filhos amados. Vamos ficar em pé nesse momento? Nesse momento, curve a sua cabeça e feche os seus olhos e bendiga ao Senhor Deus. Com todas as suas forças. E talvez em alguns momentos da sua vida, você o bendirá, você o adorará, com lágrimas nos olhos. Talvez em alguns momentos você não vai estar compreendendo exatamente o que está acontecendo ao seu redor. Mas lembre-se, Ele é rei. Ele é perdoador. Ele transforma vidas, transforma circunstâncias caóticas em peças de um mosaico muito bonito que Ele vai ajuntando, até que você consegue enxergar o cenário para glorificar a este Deus incrível e maravilhoso. Bendiga a este Deus, porque Ele é como um Pai que assiste aos seus amados. Profira palavras bendizendo o nome do Senhor nesse momento. E quem sabe fazendo um propósito de fazê-lo com mais frequência. Ainda que as lágrimas venham, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Bendigam ao Senhor, servos dEle. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que veio a nós nessa manhã, fruto do nosso devocional, palavra que foi exposta diante do Teu povo, e o Teu Espírito, que é o autor das Escrituras, eu creio, pode falar ao nosso coração. Ajuda-nos a ter uma atitude de louvor e de adoração ao longo de nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, nos momentos prováveis e improváveis, a bendizermos o Teu santo nome, a fazermos isso com a voz alta, de forma que outras pessoas possam ouvir, mas também a fazer isso sussurrando, mas também a bendizer o Teu nome na mente, a louvar o Teu nome
tendo o Senhor apenas como nossa audiência. Temos tantos motivos para fazer isso, meu Deus. Estávamos no lamaçal do pecado, mas o Senhor foi lá onde estávamos sujos e nos limpou e nos purificou. E colocou os nossos pés sobre uma rocha, que é Jesus. Então, não podemos ficar calados, não podemos ficar silentes. Precisamos bendizer o Teu nome. Fica com o Teu povo no decorrer desse dia. Dê ao Teu povo uma tarde de descanso e, sobretudo, de comunhão contigo também. Traga-nos em paz novamente à noite, quando Te prestaremos o culto que o Senhor merece. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.